Você já se perguntou o que acontece dentro do seu corpo quando você para de comer? Tipo, se você simplesmente decidir agora, nesse exato momento, não comer nada pelas próximas horas, o que rola lá dentro? Será que o corpo desliga, começa a enfraquecer? Ou será que tem algo escondido funcionando em silêncio, fazendo ajustes que a gente nem imagina? Eu mesmo pensei nisso outro dia. Sempre ouvia falar de jejum, mas pra mim jejum era só passar fome e pronto. Até que comecei a ler mais sobre um tal processo chamado autofagia. E esse nome, que parece meio técnico, meio de laboratório, na verdade é uma das coisas mais fascinantes que o corpo humano faz. É tipo quando sua casa tá uma bagunça e em vez de trazer coisa nova, você decide reciclar, jogar fora o que não serve e usar o que já tem. O corpo faz exatamente isso, mas por dentro. E o mais curioso é que basta você ficar algumas horas sem comer para isso começar a acontecer. Só que cada etapa é diferente. O corpo tem um ritmo próprio, uma linha do tempo bem precisa, como se fosse um relógio interno que se adapta à falta de comida. Então hoje, bora tentar entender o que rola hora a hora durante o jejum. E quem sabe, entender um pouco mais sobre como nosso corpo é inteligente quando a gente deixa ele fazer o trabalho dele. Logo depois que você come, o corpo entra no modo digestão. É quando a insulina sobe, o açúcar no sangue aumenta e todas as células começam a usar a glicose para gerar energia. Durante as primeiras 4 horas é só isso acontecendo. O combustível vem direto da refeição mais recente. A insulina está trabalhando, o fígado está armazenando o que sobra e o corpo ainda nem pensa em autofagia. É o estado mais comum do nosso dia a dia, porque a maioria das pessoas come o tempo todo. Café da manhã, lanche, almoço, café da tarde, então o corpo nunca sai desse modo, ele nunca tem uma pausa, e isso é mais importante do que parece. Quando o corpo vive em modo digestão o tempo todo, ele literalmente nunca ativa os processos de reparo e limpeza. É como uma faxineira que nunca consegue limpar o apartamento porque sempre tem visita. A bagunça vai acumulando, devagarzinho, e a gente nem percebe. Então a primeira coisa que o jejum faz é simplesmente dar essa pausa. Deixar a faxineira trabalhar. Depois de umas 6 horas, as coisas mudam um pouco. A insulina começa a cair e o corpo percebe que não tem mais glicose sobrando. É como se ele dissesse: opa, parece que não vem mais combustível novo. Deixa eu olhar aqui nos estoques. E aí entra o fígado, que começa a liberar o tal do glicogênio. Basicamente glicose armazenada, energia de reserva. É como abrir uma lancheira que ficou guardada para o caso de emergência. A fome pode aparecer nesse momento. Mas, sinceramente, muitas vezes é mais psicológica do que real, porque o corpo ainda tem energia de sobra. Ele só estranha não estar recebendo mais comida, já que passou anos sendo alimentado o tempo todo. Quando o relógio bate umas 10, 12 horas de jejum, o corpo muda de modo. Ele sai do modo digestão e entra no modo reciclagem. É aqui que a autofagia começa a dar as caras. As células percebem que o estoque de glicose está acabando e começam a buscar outra fonte de energia. Só que, para isso, elas também aproveitam para fazer uma faxina interna. Pegam proteínas danificadas, pedaços celulares quebrados e começam a reaproveitar. É basicamente o corpo desmontando aquilo que não serve mais e usando as peças boas para continuar funcionando. Tipo desmontar um computador velho para aproveitar o HD. E curiosamente, é aqui que muitas pessoas sentem uma leve onda de energia e clareza mental. A digestão consome muita energia, então quando o corpo para de focar nisso, sobra mais foco para o cérebro. Lá pelas 16 horas sem comer, o corpo já está adaptado. A insulina cai mais ainda, o fígado está quase sem glicogênio e as cetonas começam a aparecer. Elas surgem quando a gordura corporal começa a ser usada como combustível, e é nesse ponto que o corpo mostra o quão incrível ele é. Ele basicamente muda o tipo de combustível que está usando, de glicose para gordura, sem você precisar fazer nada, só dá tempo. A autofagia, nesse estágio, já está acontecendo de forma mais constante. As células estão se renovando, os resíduos estão sendo eliminados, e há quem diga que a pele melhora, que o inchaço diminui, que o corpo começa a respirar de novo por dentro. Só que, claro, não é igual para todo mundo. Tem gente que sente leveza, tem gente que sente irritação, tem gente que sente fome de leão. Tudo depende da adaptação individual e do quanto o corpo já está acostumado com períodos sem comida. Tem gente que começa a praticar jejum intermitente e nas primeiras semanas sente que é impossível chegar até aqui. Faz sentido, porque o corpo foi treinado por anos a receber comida com frequência. Mas com o tempo, o organismo vai se adaptando, as ondas de fome ficam mais curtas e aquele desconforto das primeiras horas simplesmente some. Não é força de vontade, é adaptação biológica mesmo. Aqui o corpo entra num modo que eu gosto de chamar de sobrevivência elegante, lá pelas 20 a 24 horas. Não é aquele estado desesperado de privação como muitos imaginam. É o oposto. O corpo está estável, tranquilo, gerando energia limpa através da gordura e usando a autofagia para manter as células jovens e funcionais. A fome tende a diminuir. Sim, parece contraditório, mas é verdade. Quando as cetonas sobem, o apetite cai. O cérebro começa a usar essas moléculas como energia, e elas têm até efeito calmante.
É também o ponto em que muita gente experimenta um tipo diferente de lucidez, algo meio difícil de descrever. Você se sente mais consciente do próprio corpo, como se cada sensação estivesse ampliada. Aqui também é quando o sistema imunológico se beneficia. As células danificadas e inflamatórias são sacrificadas pela autofagia, e isso ajuda na regeneração do sistema de defesa do corpo. É como trocar o exército antigo por recrutas novos e mais eficientes. Com um dia completo sem comida, o corpo entra num estado mais profundo. A autofagia está a todo vapor. As células velhas, preguiçosas e desgastadas são recicladas. Começa uma faxina de verdade, e isso é comprovado em vários estudos sobre longevidade. O corpo também economiza energia de maneiras inteligentes. A temperatura corporal pode cair um pouquinho, o metabolismo desacelera, mas não de forma perigosa. É como se o corpo estivesse dizendo: vamos operar com calma, com eficiência. E sim, o corpo começa a queimar gordura de verdade agora. Ele entende que precisa extrair energia do que tem guardado e faz isso de forma controlada. Por isso, tanta gente associa o jejum não só à limpeza celular, mas também à perda de peso. Só que aqui vai um alerta sincero: esse ponto não é para todo mundo. Jejum longo deve ser feito com acompanhamento, porque o corpo não é máquina de laboratório. Cada organismo reage de um jeito e, para algumas pessoas, pode ser pesado demais. A partir de 36 horas, é como se o corpo dissesse: ok, hora de reconstruir o que precisa ser reconstruído. As células-tronco começam a se ativar com mais força. O sistema imunológico zera e reinicia, literalmente descartando o que estava velho e criando o novo. O cérebro também muda de combustível completamente e passa a funcionar quase só com cetonas. É por isso que muitas pessoas que praticam jejuns longos relatam clareza mental absurda e foco aumentado. E aqui a autofagia está no seu auge. É o equivalente a uma grande reforma interna. Imagine desmontar o carro todo, trocar as peças velhas e montar de novo. O corpo faz isso sem que a gente perceba. Alguns cientistas acreditam que é esse processo que explica por que o jejum está associado a aumento de longevidade e prevenção de doenças degenerativas. Mas claro, chegar até aqui exige cuidado, conhecimento e acompanhamento. Isso não é para ser tratado como desafio de internet, mas como ferramenta de saúde, se usada do jeito certo. 3 dias. Parece muito, mas é o ponto em que o corpo atinge o auge da adaptação. O nível de autofagia é altíssimo. O sistema imunológico se reinicia completamente e a sensibilidade à insulina melhora muito. O intestino descansa, o fígado se renova e algumas pessoas relatam um tipo de bem-estar profundo. Não é bem euforia, é algo mais silencioso, quase espiritual. Só que, de novo, nem todo mundo deve chegar aqui. Esse ponto é terapêutico e deve ser acompanhado de perto por quem entende. Mesmo sem chegar a 72 horas, períodos menores já trazem benefícios. Um jejum de 16 ou 18 horas, feito regularmente, já ativa a autofagia o suficiente para ajudar na limpeza celular e no equilíbrio metabólico. Uma das partes mais importantes e que muita gente ignora é o momento de quebrar o jejum. Depois de um período longo, o corpo está sensível, as enzimas digestivas estão recalibradas, e jogar qualquer coisa ali dentro é um erro. O ideal é voltar com calma. Algo leve, natural, com boas gorduras e poucas coisas processadas. É como acordar um sistema que estava hibernando. Você não quer ligar com um susto. Uma fruta, um caldo, um ovo, algo que o sistema consiga processar com calma. E presta atenção no que você sente depois de comer, porque após um jejum, o corpo fica muito mais honesto com você. Você percebe o que te faz bem, o que te pesa, o que te deixa com preguiça logo depois. É como se o ruído de fundo da alimentação constante fosse tirado e, pela primeira vez, você consegue ouvir claramente o que o corpo está pedindo de verdade. No fim das contas, a autofagia não é apenas biologia. É quase filosofia aplicada às células. Tem um pesquisador japonês, Yoshinori Ohsumi, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2026 justamente por desvendar os mecanismos da autofagia. Então não é papo de internet, não é moda de bem-estar. É ciência de ponta, reconhecida como uma das descobertas mais importantes dos últimos anos. E ainda assim, muita gente nunca ouviu falar nisso. Jejuar é como apertar o botão de reset da máquina interna. Dá medo, dá dúvida, às vezes dá fraqueza, mas também dá clareza, força e uma sensação difícil de explicar. É o corpo mostrando que sabe se cuidar, que não precisa de comida a cada 3 horas para sobreviver. É um lembrete de que estamos bem mais conectados à natureza do que pensamos. O corpo fala o tempo todo, só que a gente anda sempre alimentando o barulho. Talvez o segredo esteja em parar de vez em quando, ouvir o silêncio e deixar a autofagia fazer o resto.